Graça e paz, queridos. Sou o irmão Newton e quero meditar convosco sobre o seguinte tema: um ato de fé. Esta mensagem terá como base o livro de Marcos, no capítulo 10, dos versículos 46 a 52. Marcos 10, 46 a 52, assim está escrito: E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Um ato de fé. Os versículos que acabamos de ler representam o último milagre público de Jesus. O cenário de Marcos 10, 46 é o da última trilha rumo ao Gólgota. Jericó é o caminho para Jerusalém. E naquele dia, o Cordeiro de Deus caminhava para o último ato, a sua morte na cruz. Ao se aproximar o dia da Páscoa, era comum que Jericó lotasse de multidão. Situada a 25 quilômetros de Jerusalém, aquela cidade linda, apreciada por nobres e reis, era o caminho predileto dos peregrinos que iam adorar no templo. Nesta cidade nobre, também chamada de Cidade das Palmeiras, onde os ricos e turistas contemplavam sua paisagem, vagueava um homem, mendigo e cego, um sem nome, pois Bartimeu no hebraico significa filho de Timeu. Portanto, aquele cego não tinha identidade. Se sabia apenas que era o filho de um certo Timeu. Especula-se que Timeu fora um grande general do exército de Israel. Porém, o que a Bíblia nos diz é que Bartimeu era um mendigo, indigente, cego, um ninguém, desprezado, sem ânimo, sem importância. Hoje existem aproximadamente 528 mil cegos no Brasil. E embora a cegueira seja um mal terrível, independente da época, para o filho de Timeu, essa enfermidade significava a perca de sua identidade e dos privilégios de adorar a Deus. Para um judeu da época, a cegueira era a marca de um pecado e o cego um indigno, desmerecedor do amor de Deus. E então caminhava Jesus em Jericó. No meio de uma grande multidão, ouviu-se um clamor: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Era Bartimeu clamando: Ó filho de Davi, tenha compaixão de mim. E diferente daquela multidão que o desprezava, Jesus o chamou e perguntou: Que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Então Jesus respondeu: Vá, a tua fé te salvou. Um ato de fé é tudo que te separa de uma vida amarga para uma vida esperançosa. Um ato de fé é a diferença entre os que se perdem e os que caminham para a vitória. Um ato de fé é o primeiro passo que você precisa tomar para o encontro de Jesus. Existem pelo menos 2 pontos que diferenciam Bartimeu da multidão. Primeiro que, quando Bartimeu ouviu falar de Jesus, ele creu. Bartimeu era um mendigo em Jericó. Aquela cidade recebia vários peregrinos e certamente ele ouviu falar de Jesus. As obras do Nazareno eram destaque em toda a Judeia e Palestina. Jesus representou para aquele homem cego
a última esperança. Talvez até a força para que ele aguentasse todas as zombarias, desprezos e as turbulências do dia. Não há nenhum registro no Antigo Testamento de que um homem cego fora curado. Ou seja, era inconcebível na mente popular tal maravilha. Crer em sua cura era um ato ousado de fé, mas a fé de Bartimeu vai além da crença de que Jesus pôde curar. Diferente da multidão que enxergou a Jesus como apenas um nazareno, o filho de Timeu entendeu que este homem que tanto falavam e que agora estava passando em Jericó é de fato o filho de Davi, o Messias Redentor, o Cristo, a resplandecente estrela da manhã. Esta é a única vez que Jesus é chamado de filho de Davi no livro de Marcos. Não foram os doutores da lei, não foram seus discípulos, nem a grande multidão, mas um cego desconhecido que ouviu de seus atos, reconheceu que este, de fato, não é apenas um nazareno, mas o prometido Filho de Deus. A grande maioria tinha visão, mas não enxergaram. Porém, o cego, com os olhos da fé, creu. Amado, não ande segundo suas vontades. Não confie no seu próprio entendimento. Abra o teu coração e crê. Crê que Jesus é o Filho de Deus e a parte central da vida. E ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A capa de Bartimeu representa seu abrigo nos dias de sol e de chuva, de poeira. Também representa seu único bem. Sendo cego, era tudo o que possuía. De certa forma, esta capa era para si também uma proteção. O primeiro ato deste cego, ao ouvir o chamado de Jesus, foi largar a sua capa, seu único bem, e saltar para o Senhor. Ele entendeu que Jesus é o verdadeiro abrigo e que Ele é suficiente. Não precisamos de Jesus e outros bens. Ele é o bem maior. E ao caminharmos com Ele, as dádivas da vida são consequências naturais. Não sei qual o seu maior tesouro ou qual obstáculo impede você de enxergar claramente o filho de Davi. Seus bens materiais, vícios, medos, ansiedades, amargura, poder, tudo isso é passageiro, meu amigo. É como um vapor. Hoje temos e somos, e amanhã não temos e não somos nada. Amigo, querido, querida, é hora de repensar suas prioridades. Você vai morrer. Tarde ou cedo, partiremos deste mundo. Não vale a pena viver alienado de Jesus. A eternidade sem Cristo é o inferno, é a amargura, é uma vida de trevas. E se você continuar apegado nas coisas materiais, é para lá que irás. Não permita que seu apego por pessoas, riquezas, bebidas, drogas e dinheiros ocupem o lugar de Deus na sua vida. Abra mão de tudo para ganhar a Cristo. Faça dele o centro de sua vida e ele te fará uma nova criatura. Renovará suas forças, te sustentará com seu braço forte, te dará esperança e a vida abundante. Em segundo lugar, Bartimeu largou tudo o que tinha e em um ato de fé correu para Jesus. Talvez o filho de Timeu não tinha ciência, mas aquela era a última vez que Jesus passava em Jericó. Era também a última vez que ia para Jerusalém. Jesus estava caminhando para o Gólgota. Se aproximava o dia da Páscoa, o dia da redenção. Bartimeu não teria outra chance. Se falhasse naquele dia, provavelmente morreria cego e sem salvação. Existem 3 coisas nesta vida que vão e nunca voltam: a flecha lançada, a palavra liberada e a oportunidade desperdiçada. O que tens feito com as oportunidades que Deus tem colocado em sua vida? Tens enxergado que cada dia em que acordas
podes respirar, enxergar e sentir é de fato uma oportunidade vinda de Deus? Não escute a multidão que caminha para a escuridão. Não dê ouvidos à tua carne que te chama para os prazeres mundanos. Não ouça a voz do inimigo que te guia para a perdição. Chame pelo Filho de Davi, o Cristo vivo. Corra para Ele, não amanhã, nem daqui a pouco. Você não tem tanto tempo. Corra para Jesus agora, num ato de fé. Creia que Ele é a salvação. O cego aproveitou a oportunidade e foi salvo. Sua conversa com Jesus, embora curta, representam a disposição de alguém com uma fé autêntica. Que queres que eu te faça? Respondeu Bartimeu: Mestre, eu quero ver. Disse Jesus: Vá, a tua fé te salvou. Jesus não falou: Vá e seja curado. Pelo contrário, vá, estás salvo. Diferente da descrição do capítulo 8 de Marcos, onde Jesus cura um cego com barro, aqui Marcos usa a palavra grega sozo, que significa salvação física e espiritual. Bartimeu não buscou apenas o Nazareno que curava. Ele conhecia a promessa e creu no Filho de Davi. Entendeu que o Mestre era também a própria vida. Jesus, como benfeitor, lhe concedeu muito mais do que a cura material. Lhe deu a salvação eterna. E aquele homem sem nome, sem respeito, se tornou seu discípulo e o seguiu. Você que está ouvindo esta mensagem, querido, independente da circunstância ou local que se encontra, independente do momento ou do estado de sua alma, tenha bom ânimo. Tudo nesta vida é passageiro. Tudo passa. Tudo tem começo e fim. Apenas Jesus permanece para sempre. A maioria das pessoas tem uma visão nítida das coisas. São intelectuais, profissionais, líderes, mas não enxergam o óbvio. O mundo está em seus últimos dias. A oportunidade de salvação está se acabando. Jesus está voltando. Não conseguem entender os sinais do Filho de Davi. Não correm para Ele porque confiam em seus bens. Mas, querido, que não seja assim com você. Que sua fé seja renovada. Que a palavra de Deus penetre o seu coração e te dê a certeza da salvação, que é em Cristo Jesus. Diferente da multidão, entregue a sua vida ao Senhor. Neste mundo caótico que caminha para o fim, Jesus é a esperança, e aqueles que nele creem terão a vida eterna. Concluo fazendo menção das palavras de John Wesley. Foi a livre graça que formou o homem do pó da terra, e nele soprou a alma vivente, estampando nessa alma a imagem de Deus e sujeitando todas as coisas debaixo de seus pés. A mesma graça chega até nós neste dia, traduzindo-se em vida, respiração e todas as coisas. Nada do que somos ou possuímos ou realizamos merece o mínimo favor das mãos de Deus. Todas as nossas obras, ó Deus, Tu as operas em nós. Assim, elas são outras tantas manifestações de livre misericórdia, e qualquer que seja a justiça que se encontre no homem, ainda será também uma dádiva de Deus. Com que fará o pecador propiciação pelo amor de seus pecados? Com suas obras? Não. Ainda que estas sejam muitas e sejam santas, não lhe pertencem, mas são de Deus. Na verdade, todas essas obras são ímpias e pecaminosas, reclamando nova propiciação. Somente frutos corrompidos pendem de árvore corrupta, e o coração do homem
é ao mesmo tempo corrupto e abominável, estando desprovido da graça de Deus, a justiça gloriosa de início impressa em sua alma, segundo a imagem de seu grande Criador. Assim, pois, nada tendo, nem justiça, nem obras que alegar, seus lábios inteiramente se calam diante de Deus. Se o homem pecaminoso acha, pois, favor à vista de Deus, isto vem a ser graça sobre graça. Se Deus ainda concede que desça sobre nós outras bênçãos, e ademais, a maior de todas, que é a salvação, que podemos dizer a essas coisas, se não repetir: graças sejam dadas a Deus por seu dom inefável. Em um ato de fé, venha para Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido.